No final de contas. Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está Luís Lobo Jordão, analista financeiro, gestor de estratégias Stoic e fundador do grupo Fire Talks Portugal, um projeto de literacia financeira que incide sobre a estratégia FIRE. Com mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiros, Luís defende que o maior investimento que podemos fazer é no conhecimento. Obrigada e bem-vindo, Luís. Começo por lhe perguntar o que defende o movimento FIRE. Obrigado, Sara, pelo convite também. Estou muito contente de estar aqui convosco no vosso podcast. E então, o movimento FIRE começa a ser mais conhecido, mas é um movimento ainda bastante ignorado pela maior parte das pessoas, que eu diria que é a literacia financeira ao quadrado, ao cubo. É um movimento em que as pessoas vão fazendo as suas poupanças, vão fazendo investimentos, de maneira a que os investimentos paguem o seu estilo de vida e assim o dinheiro deixe de ser considerado no que as pessoas vão fazer. Portanto, dá liberdade para as pessoas fazerem o que quiserem fazer, com quem quiserem fazer, quando o quiserem fazer, não tendo em consideração o dinheiro, que normalmente é o fator mais importante quando nós começamos a trabalhar e ter que pagar as contas, etc. É um movimento em que se foge dessa limitação. Isto nos investimentos é célebre, não é? Que é quanto mais cedo, melhor. E até é engraçado que nós no movimento de FIRE focamos muito até nas crianças. Portanto, começar logo os pais a tratar para os filhos. Muitas vezes as pessoas descobrem este movimento e os investimentos mais tarde do que seria ótimo e, portanto, dá para passar para a próxima geração já não ter esse entrave, okay? Começar a ajudar nesse sentido. Mas pronto, quanto mais cedo melhor e o movimento tornou-se bastante conhecido na última década. Se calhar um dos principais influenciadores, só para dar um exemplo, é o Mr. Money Mustache, que eu recomendo, é um dos recursos que eu recomendo as pessoas verem sobre o movimento FIRE, e ele conseguiu atingir a independência financeira em 10 anos, dos 20 aos 30. Pronto. E há outros exemplos, como é óbvio, mas ele tem um blog e é muito engraçado de ler. E este movimento até vem mais atrás com um livro que eu também recomendo, que é o Your Money or Your Life, O Dinheiro ou a Vida, em português, está traduzido, da Vicki Robin e o Joe Dominguez, e isso é dos inícios dos anos 90. E no fundo é tirar partido dos investimentos, e cada vez nós temos mais ferramentas que democratizam o investimento para as pessoas. Portanto, o investimento não deve ser considerado só para os ricos, só para quem tem muito dinheiro. É uma ferramenta para quem quer criar dinheiro. Portanto, não é para quem é rico, é quem quer ficar rico. E rico é, nesta ótica do FIRE, também é importante ressalvar que muitas vezes as pessoas têm a ideia que o rico é que pode comprar coisas muito caras. No movimento FIRE, uma virtude é a frugalidade e, portanto, nós sabemos que não ter esses desejos tão altos, muitas vezes, é o que permite ter a liberdade, e a liberdade é o fator fundamental. Nós temos aqui algumas alavancas e que podemos olhar para várias delas para atingir a independência financeira, e em todas elas existe este conceito, simples mas não fácil. A primeira é nós conseguirmos gerar mais rendimento, ganhar mais dinheiro, portanto aumentar o nosso rendimento, e isso muitas vezes é feito investindo em nós. Nós aconselhamos principalmente investir em nós, nas nossas competências, para podermos oferir rendimentos superiores que depois temos e outra hipótese é juntar o chamado side hustle, é muito falado no FIRE, que é ter um negócio à parte, um part-time, um hobby que se monetiza, ou seja, que vamos ganhar dinheiro com esse hobby, e às vezes torna-se o negócio principal. Portanto, essas são as duas ferramentas: ganhar mais no trabalho principal, investindo em nós, e eventualmente criar um segundo negócio que às vezes pode ter um potencial de crescimento grande.
Depois, a segunda vertente é gastar menos. Portanto, se nós conseguirmos controlar os nossos gastos e ter a disciplina orçamental, isso ajuda muito a criar o que é essencial aqui, que é a diferença entre o que se ganha e o que se gasta, e poupar. E aí é a poupança que as pessoas não valorizam, na minha ideia, o suficiente a poupança pela liberdade que ela pode comprar. E, portanto, aqui o objetivo é maximizar essa poupança. Isto sempre sem, no fundo, estragar o nosso estilo de vida. Ou seja, não vamos não gastar nada, comer latas de atum e... Não. Tem que ser com equilíbrio, até porque há algumas pessoas que entram no movimento FIRE e exageram nisso e depois não conseguem aguentar. É como no desporto. Pronto, e aqui o movimento FIRE também. Nós temos que contrabalançar. Agora, há uma questão importante que é muitas coisas que nós gostamos de fazer não têm um custo financeiro. Portanto, nós podemos fazer caminhadas e aproveitar a natureza e se calhar não vamos gastar muito, não é? Se tivermos hobbies muito caros, aí vai ser muito difícil, não é? Vamos ter que ganhar muito dinheiro para conseguir fazer essa tal diferença. Portanto, cada pessoa vai ser uma pessoa e vai apostar mais numa área ou noutra. No fundo, o ideal é gerir as duas. Portanto, maximizar os ganhos e reduzir as despesas e saber muito bem quais é que são as despesas que são mesmo essenciais para nós. As pessoas têm muita dificuldade em identificar isso e acham que vão ter grande felicidade muitas vezes com bens materiais que depois, na realidade, passados uns dias de comprar, já não estão a usar, já não interessam e, portanto, tipicamente é mais eficaz investir em experiências do que em coisas. Mas pronto, isso é só uma dica. Pelo que me está a dizer, o que precisamos mesmo é de disciplina? A disciplina é a garantia da felicidade mais à frente? Sim, normalmente as pessoas associam disciplina a restrição. Que não tem que ser, não é? E não tem que ser. Às vezes a disciplina é só ter as coisas estruturadas, dá-nos mais clareza e até mais tempo para fazer o que entendemos. E claro que nas finanças pessoais a disciplina é essencial e até conseguimos fazer de uma maneira relativamente simples, até face a outras alternativas, outras áreas como o desporto, etc., que temos que fazer um esforço maior, se calhar. Nas finanças, às vezes é engraçado que a regra principal de finanças pessoais e que se usa muito no movimento FIRE é paga-te a ti próprio primeiro. Portanto, dar prioridade à poupança, porque nós sabemos, portanto, temos que saber isto, que isto vai ser bom no futuro e eu vou comprar com esta poupança algo muito importante que é a minha liberdade. Temos que colocar isso na balança e a partir daí vamos fazer as coisas a pensar que não é só uma restrição, que muitas vezes é o que é associado à poupança. E então, se eu fizer esse paga-te a ti próprio primeiro, automatizo a poupança e depois posso começar pequeno e ir aumentando essa taxa até ter a taxa de poupança no movimento FIRE tipicamente é bastante alta. Já voltamos aí. Normalmente, há muitas pessoas que têm, que quando nos ouvem falar sobre é preciso poupar e é preciso criar poupança, começam, que seca, poupar, para quê? Isto é falta de visão? Pois, eu acho que é mais uma falta de consciência do que é que a poupança pode trazer para nós no futuro. Portanto, aqui eu juntava a parte do juro composto, que é uma das maravilhas, de acordo com Einstein, mas é atribuída a ele, é a oitava maravilha do mundo, e o juro composto vai fazer com que a poupança não seja uma seca, de certeza, porque nós ainda vamos conseguir consumir mais no futuro. Portanto, o juro composto tem um efeito multiplicador do nosso dinheiro de uma tal maneira que, no fundo, neste caso do movimento FIRE, muitas vezes o que eu tento explicar é que nós ainda vamos conseguir consumir mais no futuro. Estamos a poupar no início, estamos a aplicar, que é o terceiro passo essencial de chegar no caminho para FIRE, que é investir. E ao investir estamos a usar o juro composto a nosso favor e esse capital vai ser muito importante para nós no futuro, em que nos vai dar a tal liberdade de escolha, que é as opções, que é o que o movimento FIRE mais oferece às pessoas.
É a possibilidade de escolha, não é? Decidir a sua vida livremente. Exatamente. Há uma regra. Já agora, Sim, força. só que há muita ideia que o movimento FIRE é deixar de trabalhar, porque pronto, o nome está lá, Sim, remete-nos para a reforma, não é? Exatamente, Financial Independence Retire Early, portanto, independência financeira, reforma antecipada, leva-nos é para não trabalhar. Mas na realidade o que acontece com quase toda a gente no movimento FIRE é que não trabalhar normalmente não é muito engraçado. As pessoas, o ser humano gosta de fazer coisas, quer fazer coisas nos seus termos e portanto as pessoas até, e eu sou um exemplo disso, tendem a trabalhar mais tempo. Mas é por gosto, não é? Não é por gosto. Obrigação. E aquela questão do por gosto não cansa. Lá está, é a liberdade de decidir, não é? Exatamente. Luís, há uma regra associada ao FIRE que eu gostava que nos explicasse aqui, que é a regra dos 4%. Ok. Então, a regra dos 4% vem de um estudo académico que foi feito por primeiro foi feito por um consultor de investimentos e depois foi o estudo académico com os professores da Universidade de Trinity, portanto também se chama o estudo de Trinity, e a ideia era ver se eu tiver um património, um capital investido nos mercados de maneira diversificada, isto foi feito nos Estados Unidos, portanto neste caso os estudos estão mais feitos para o mercado americano, se tiver investido com uma proporção de ações e obrigações, foram testadas várias proporções diferentes, quanto é que eu posso retirar desse património anualmente, de maneira que ele não se esgote nos 30 anos seguintes. Portanto, isto é o estudo original. E a regra, portanto, numa taxa de sucesso de mais de 95%, foi tirar 4%. Portanto, 4% considera-se uma taxa de retirada segura do nosso património para ele não se esgotar. Já agora, o que está aqui nos 4% é só no primeiro ano é que é 4% do capital. E depois, todos os anos, o que se vai ajustando é de acordo com a inflação, quanto é que nós retiramos. Portanto, assim, números redondos, temos 1 milhão. Se tivermos uma inflação de 7% e 8%. Aí complica. E é a altura pior que nós podemos ter para esta regra dos 4%, é a inflação alta e retornos dos mercados baixos. Claro que tudo aqui nos investimentos e no movimento FIRE também é visto a longo prazo e em médias. Portanto, nós foi uma provocação, mas não queria que perdesse o raciocínio da lógica da inflação. Da inflação. Já voltamos ao tempo atual. Que é, fazendo as contas, se tivermos 1 milhão e tirarmos 4%, dá 40 mil por ano e depois ajustamos com base na inflação anual. Portanto, todos os anos esse valor seria ajustado. Depois, claro que esta regra é muito crua e depois dá para fazer várias adaptações, inclusivamente o que é aconselhável no movimento FIRE é ter a flexibilidade de, por exemplo, retirar menos dinheiro quando os mercados estão mal, ou a inflação subiu muito, mas nós conseguimos controlar um pouco a nossa inflação, porque a inflação também não é igual para toda a gente, e depois fazer esses ajustes de modo a que, se eu tirar menos do capital na alturas de queda, claro que ele vai durar mais tempo, portanto, e podemos não usar 4%, podemos usar 3% se formos mais conservadores, podemos usar 5% se formos mais agressivos, pronto, toda essa... Isso é tendo em consideração que o capital que temos, seja ele qual for, perdurará 30 anos, é isso? Nesse estudo mas na realidade o que acontece na maior parte dos casos desse estudo é que o capital continua a crescer apesar de nós retirarmos esses 4%. Porquê? Porque prolonga-se, sim. O investimento está feito. Sim. Fica quase ilimitado, porque isto é uma regra que é muito parecida com a das fundações, que é um exemplo que eu costumo dar. As fundações é um património financeiro em que se tem uma taxa de retirada, todos os anos retira para fazer a obra da fundação e esse capital é suposto não desaparecer nunca, é perpétuo. E aqui nós podemos, nas famílias, também fazer uma coisa parecida. Criamos a nossa própria fundação, não é? Exatamente. E então temos essa taxa que os 4%, no fundo, representa 4% reais, sem contar com a inflação, porque depois está implícita na evolução, e quer dizer que os mercados têm que dar algo superior. Se os mercados derem algo superior a esses
4% reais, então nunca termina. E muitas vezes dão. Portanto, fundos de ações e obrigações, genericamente, tem que se ter uma proporção de ações significativa no portfólio, porque são os ativos que crescem mais no longo prazo e que recuperam o valor da inflação. E por isso, ao contrário do que também é muita ideia, que as ações são muito arriscadas, eu também tento mostrar que, a minha evolução tem sido sempre com ações, que as ações são simplesmente representar títulos de propriedade de empresas, e essas empresas têm a possibilidade de ir aumentando os preços com a inflação. Muitas vezes, se forem empresas muito boas, ainda conseguem, se calhar, ter capacidade de preços forte e, portanto, não são tão prejudicadas pela inflação e vão estar a trabalhar para nós. Portanto, é uma série de empresas que está a trabalhar para nos dar rendimento e acabamos por beneficiar daí. Retomando então aqui a questão da inflação dos tempos de hoje, deste período, não é? Porque é impensável vivermos num mundo em que a inflação é de 7, 8, 10%, não é? Não me parece que seja viável, mas num período e numa altura em que a inflação está elevada e em que há políticas monetárias a ser implementadas pelos bancos centrais e, portanto, a fazer subir juros, qual é os juros para o consumidor? Qual é o melhor caminho para uma estratégia FIRE? Na estratégia FIRE, uma das grandes proteções que nós temos na inflação é sermos bons daquilo que fazemos e conseguir então no nosso trabalho tentar repor esses aumentos de preços. Portanto, aí claramente nós, como ativo próprio, temos que trabalhar para isso, conseguir recuperar a inflação. Já agora, esta crise de inflação que estamos a ter agora, no fundo mostra-nos como é importante ter a inflação baixa e que se calhar nos últimos anos ninguém estava a valorizar muito. Sim. Não havia tema, não é? De repente. Era tão baixa que às vezes até era o perigo, era ser negativa, de haver deflação, e agora estamos a ver o impacto que isso tem e que, infelizmente, pessoas com menos rendimentos são mais afetadas do que pessoas com mais rendimentos. Porque a maior parte do rendimento que a pessoa tem é para consumo e o consumo está a aumentar então a taxas muito altas. Portanto, nós podemos tomar decisões naquela parte de gastar menos que otimizem isto. Às vezes as pessoas também, por inércia, mantêm fornecedores caros de muita coisa, de crédito bancário, de seguros, de telecomunicações, não é? Telecomunicações, tudo o que é contratos. Bancos. Pronto, e agora têm um incentivo a mudar e otimizar a sua situação, o que acaba por ser depois uma vantagem para o futuro que esta crise traz. Mas nós, em termos de proteção, não temos muito mais hipóteses. Depois, em termos de investimento, apesar de termos a inflação a subir e a prejudicar, também estão os juros no lado do investimento estão a subir e, portanto, houve quedas no passado, principalmente do lado das obrigações e do lado das ações, mas o mais extraordinário foi as quedas fortes do lado das obrigações do ano passado, e agora esses instrumentos já têm taxas muito mais altas. Os portugueses veem isso mais facilmente, por exemplo, nos certificados de Afogo, que agora se fala muito. Também tinham taxas perto de 0, 0,5, 0,6 há pouco tempo atrás, e agora já são 3,5. Já é bastante mais simpático, claro que não compensa a inflação, mas recupera-se um pouco do poder de compra. E para quem se quer iniciar neste mundo, neste universo de investimentos, quais são os conselhos básicos que pode deixar? Então, já foi deixando aqui alguns. Já foi deixando alguns. Mas as duas grandes ferramentas que são potenciadas, primeiro é a parte do conhecimento. Portanto, o conhecimento é essencial e nós investirmos na nossa literacia financeira, e por isso é que este podcast é tão meritório também nesse aspecto, é um grande apoio às famílias. E já agora, as pessoas normalmente trabalham cerca de 40 horas por semana e nem uma hora normalmente dedicam a gerir o dinheiro que implicou essas 40 horas. Né? Essas 40 horas tipicamente são para ganhar um salário no fim do mês,
E convém, se calhar, apontar para 1 horinha de literacia financeira para potenciar isto. E, portanto, depois do conhecimento, o essencial é criar as bases muito sólidas para depois construir a nossa vida financeira. E por isso, o essencial, no princípio, é criar aquele chamado fundo de emergência, que também pode ser chamado de liberdade para algumas coisas, portanto, também dá alguma flexibilidade e é um património com pouco risco que nós temos e que está disponível. Portanto, a característica principal é estar com grande liquidez, disponível de imediato para usar numa emergência. Porquê? Porque nós queremos evitar ter uma emergência, não ter meios financeiros e ter que nos endividar com taxas elevadíssimas. Sem necessidade, não é? Sem necessidade, que vai ser o juro composto a trabalhar contra nós. E nós queremos a favor. Portanto, pedir um crédito com taxas altas trabalha contra nós. Portanto, essa é a outra parte do início. Antes de começar a investir, nós também temos que ver se temos créditos com taxas muito altas, que vai ser sempre mais compensador eliminar esses créditos, pagá-los e deixar de pagar a taxa de juros implícita, que pode chegar aos 15% e valores mais altos. Não faz sentido estar a investir com expectativas de retorno de 4, 5, 6, 10% que seja e estar a pagar créditos de 15%. Portanto, essa é a segunda parte, que é limpar essas dívidas e depois começar a investir. E aí há uma área de investimento que eu gosto bastante, que montei um PPR. Portanto, os PPRs têm a vantagem de nós conseguirmos estar a investir nos mercados e ainda ter benefícios fiscais. Tipicamente é um retorno sem risco também muito interessante, e aí será possivelmente o terceiro passo. E depois todos os tipos de investimento que nós podemos juntar à carteira. Temos uma panóplia de tipos de investimento diferentes, desde ETFs, fundos de investimento, ações diretas, obrigações diretas, o peer-to-peer, até as cripto, dentro de dimensões, os mais arriscados, dimensões mais pequenas do nosso portfólio, nós podemos começar a fazer o mix. Normalmente há aqui alguma impaciência às vezes das pessoas que quando tomam consciência dos investimentos, do potencial dos investimentos, depois vão para os mais arriscados de todos. Porque se querem enriquecer depressa, não é? Porque não têm, pois, exatamente, querem enriquecer depressa e depois nem conseguiram estabelecer ainda o seu perfil de risco. E o pior que pode acontecer é entrar num investimento com bastante risco e depois sofrer uma queda desse investimento que não estava preparado, e então vende, sai, fixa a perda e até às vezes evita os mercados de investimentos e diz isto é um casino, pronto, isso é a maneira mal feita de fazer. A maneira bem feita é ir testando com ativos com riscos mais intermédios e ir ganhando calo, digamos assim, nos investimentos. Sim. Falou aí de um produto, de um tipo de produto de investimento que não sei se será a esmagadora maioria das pessoas, mas uma boa parte das pessoas associa aos avós e a pessoas mais velhas, e quando forem velhinhos pensam que é o PPR. É mais um dos mitos, não é? Na área de investimentos. Sim, na área de investimentos existem muitos mitos e esse também é no fundo o marketing do PPR não é o melhor, porque as pessoas não gostam de se imaginar reformadas e muitos PPRs basicamente eram depósitos a prazo com esse benefício fiscal extra, ou seja, não tinham risco, é taxa garantida, e a taxa garantida paga a taxa base da economia, é a mais baixa. Sim, pois é preciso fazer a distinção de que há vários tipos de PPRs, não é? Portanto, há esses que são de facto capital garantido e, portanto, com pouco risco e logo pouco retorno, não é? Potencial, e depois há uns PPRs que não têm capital garantido e, portanto, assumem normalmente um risco maior e, portanto, um potencial retorno também ele maior. Exatamente. E aí os PPRs são como um fundo de investimento com esteroides, porque além do retorno dos ativos que estão dentro desse fundo, que normalmente são ações, obrigações e outros ativos, tem o benefício fiscal extra. Portanto, a pessoa ganha logo 20% ao investir, tipicamente, se puder ter a dedução à coleta, tem limites, mas depois, à saída, também tem o outro benefício muito grande dos PPRs, que é
os ganhos desses fundos são muito menos tributados do que todos os outros investimentos em Portugal. Em vez de pagar 28%, posso pagar só 8%. Dependendo do número de anos, não é? O 8% é dentro das condições e normalmente dentro das condições é preciso um mínimo de 5 anos. Mas depois ainda podemos usar os PPRs de outra maneira, que é a maneira ilimitada, que é não tenho o benefício à entrada e tenho só esse da saída e quanto mais anos tiver, a menor é a taxa. Portanto, chegando até aos 8,6 passado 8 anos. E neste caso, ao ser ilimitado e eu poder levantar quando entender, claro que pode ser usado para muitas outras coisas que não aquela reforma lá à frente que é associada aos velhinhos. Sim, lá está. Os mercados financeiros têm muito, e os investimentos têm muitos mitos associados, não é? E, portanto, tal como o PPR, vou fazer aqui uma analogia um pouco provocatória, mas tal como o PPR normalmente é associado a uma coisa chata, não é? E que não é necessariamente verdade, muitas das vezes quando ouvimos alguém falar da estratégia FIRE, é aquela coisa que, lá está, como o Luís dizia há pouco, vai permitir deixar-nos de trabalhar cedo, o que também não é necessariamente verdade, não é? Também. São os vários mitos, portanto, é um equilíbrio entre as coisas. É, exatamente, e também muitas vezes quando se fala do movimento FIRE, as pessoas associam uma extrema frugalidade, que também não é o conceito, não é esse. O conceito é deixar de ter opções. Há algumas pessoas que ter o dinheiro como um limitador. Há muitas pessoas que continuam a fazer uma vida normal. Claro que é difícil para os portugueses até poupar. Nós estamos aqui numa situação até de alguma crise, mas também há muitas pessoas que é só não terem a consciência que podem fazer isto, ok? Portanto, há muitas situações diferentes. Aí, gastando com mais consciência, podem até depois gastar muito mais. Portanto, é aquela parte de... Vai haver um nível para cada pessoa, de acordo com aquela regra dos 4% e as perspectivas de cada um sobre onde é que quer usar o dinheiro e quanto é que quer gastar numa base mensal. Luís, em relação, ainda pensando em quem está a entrar, portanto, o Luís já deixou aqui alguns conselhos para se começar, e isto também já deixou, mas que erros é que diria que têm mesmo de ser evitados para quem está a começar? Que erros é que não deve mesmo cometer? Que o Luís sabe, não é? Sim. Por já ter experimentado e visto muita coisa, que são mesmo erros. Sim, os erros nos investimentos, tipicamente, é não apostar no conhecimento e mandar-se logo para o que parece dar mais rentabilidade. Portanto, as pessoas ficam muito ofuscadas pelos retornos passados. Existe sempre um texto associado aos investimentos que é os retornos passados não garantem retornos futuros e as pessoas esquecem super fácil isso. E, portanto, ter alguma atenção e investir no conhecimento antes de começar a investir. Principalmente também um erro que pode acontecer e que acontece muitas vezes é a pessoa não ligar, portanto aqui olha para o retorno, não olha tanto para o risco e depois também não olha para a liquidez. E a primeira pergunta que se deve fazer quando se faz um investimento é como é que eu posso ter o meu dinheiro de volta? Okay? Isso é essencial porque senão podemos fazer um erro que nos vai limitar muito para o futuro. Portanto, ficamos bloqueados, não conseguimos levantar ou levantamos com perdas muito grandes. Portanto, saber sempre em que momento é que o dinheiro está disponível, não é? Exatamente. E, portanto, são estas três áreas, que é o retorno, o risco e a liquidez. E as pessoas tendem a ir para o retorno, normalmente retorno passado, que não garante o futuro, e ignoram o risco e a liquidez. Portanto, essa é a vertente que nós devemos evitar. E isso tem a ver também muito com a perspectiva de curto prazo e longo prazo. As pessoas querem enriquecer muito rapidamente, como a Sara disse há pouco, e já o Warren Buffett perguntou, mas porquê é que as pessoas não... Perguntaram ao Warren Buffett porquê é que as pessoas não copiam o teu estilo de investimento. Tu dizes tudo nas cartas, como é que se faz, porquê é que as pessoas não fazem igual? E ele diz que as pessoas querem enriquecer mais rapidamente. E um investimento assim de longo prazo é mais difícil porque também há este efeito que é, se alguém está a investir, por exemplo, há um ano,
esperar um ano é toda a sua carreira de investidor e parece muito. Para pessoas que já estão há 20 anos, um ano não é nada e isso começa a ser relativo. Nós também, mesmo na vida em geral, temos esse efeito, não é? Começamos a saber aguardar mais. E isso é difícil, tem que ser um bocado treinado, um bocado explicado. Tudo passa por uma questão comportamental e quase cultural, não é? É preciso que as pessoas percebam, voltamos um bocadinho ao início da conversa, que é preciso disciplina, e a disciplina não é uma coisa má, não temos que olhar para isto como uma coisa má, e ao mesmo tempo que não há fórmulas mágicas para se enriquecer, não é? Certo. Dá trabalho. Agora aqui também as pessoas às vezes, o erro, aqui eu estava a identificar os erros de quem começou a investir, né? Mas o principal erro tipicamente até é de não começar. Sim, quem nunca chega lá, não é? Nunca chega lá, e depois normalmente o que eu ouço é se eu soubesse disto há 10 anos atrás tinha sido ótimo, pois. Mas agora há muito mais informação também, é verdade que a informação não estava disponível tão facilmente e agora este movimento FIRE também tem crescido muito com base nisso, de haver mais informação disponível para as pessoas, mais ferramentas para investir também, mais simples, com os ETFs, por exemplo, que é muito usado, ou até imobiliário mais dividido, não é preciso comprar uma casa, pode-se comprar uma parte. Portanto, essas ferramentas ajudam as pessoas a começarem mais cedo porque podem começar com menos dinheiro. Mas o principal erro do que eu vejo é as pessoas nem considerarem investir e acharem que investir é uma lotaria e que podem perder tudo. E então, o que eu costumo dizer é que se estiverem a acumular, nós temos estas oscilações do mercado, mas muito dificilmente temos perdas totais e vamos criar riqueza certamente. A colocar algum dinheiro de lado é quase infalível, portanto não há uma fórmula mágica. Agora, é como se eu tiver aqueles objetivos de perda de peso e eu tiver a fazer desporto todos os dias, vai ser difícil não perder, não é? Não perder, porque eu posso ingerir mais, mas pode compensar do outro lado, não é? Exatamente, mas se estiver a fazer as duas, então é muito difícil. Portanto, a consistência é fundamental, e aqui se eu estiver a fazer aquela regra do paga-te a ti próprio primeiro, como o Estado faz, não é? O Estado faz a retenção na fonte. Agora é fazer uma retenção que é para nós. É uma taxa que vai ser, de preferência, nem vista, nem cair na conta, quase ir logo para os investimentos. E se fizermos isso sistematicamente, vamos construir riqueza aí. Depois é a proporção, pronto, quanto é que se consegue. Os portugueses, quer dizer, não posso dizer que os portugueses não investem, porque já se investe e acho que cada vez mais. Mas historicamente e culturalmente não somos um povo propriamente que invista. Então, se nos compararmos com os americanos, por exemplo, estamos anos-luz. Para além do conhecimento, como é óbvio que não existe em Portugal, ou a falta dele, o facto de nós termos apoios sociais como temos e vivermos num país com o apoio, os apoios sociais existentes, fomentam o facto de não sermos tão arriscados. Sim, claramente. Portanto, os americanos sempre tiveram essa necessidade, porque a segurança social deles paga muito pouco da reforma, tem um limite e, portanto, a partir daí eles têm que investir por si para manterem o nível de vida após a reforma. Cá em Portugal, nós tínhamos, que agora vou dizer tínhamos, que é as boas notícias e as más notícias. Tínhamos um sistema que era bastante generoso na reforma, ou seja, nós ficávamos com mais ou menos 80% do antigo salário, só que, boas notícias, o sistema é sustentável, ou aparenta ser sustentável para o futuro, que algumas pessoas até no movimento FIRE consideram, não, eu não vou receber reforma, isto não vai ser possível, eu não sou dessas pessoas, eu acho que vamos continuar a receber. Agora, o sistema é sustentável, más notícias é com o aumento da idade da reforma e com a redução da reforma que vamos receber. Portanto, essa proporção. A proporção que era dos 80, agora provavelmente vai ficar nos 50. E, portanto, os estudos apontam para isso. Ou menos. Ou menos, sim. E a idade da reforma, que era 65, já vai perto dos 67, né? E tendencialmente subirá. Com algo muito bom, que é a esperança média de vida a subir.
Portanto, está ligado a isso. Claramente vamos ter que trabalhar mais tempo e no final vamos receber menos. A não ser que tenhamos a decisão de comprar alguns anos à reforma. Portanto, comprar há anos é investirmos. Podemos decidir, não é? Tomarmos o nosso caminho. Antecipar, portanto, tomar as rédeas desse caminho. Eu até, dentro desta dificuldade que existe com os sistemas de segurança social, há uma oportunidade, que é as pessoas ficarem mais alertas para esta situação e então optarem por fazer os investimentos a trabalhar para si. Portanto, é a grande oportunidade que as pessoas têm, é tornar-se, neste caso aqui, um bocadinho mais americanas e decidirem investir por si num património que vai ser seu e da sua família para pagar as contas sem ter que trabalhar. E quais são os principais riscos que o Luís identifica nestas estratégias, que supostamente são umas estratégias mais agressivas, não é no mau sentido, é no sentido que são, portanto, exigem uma disciplina e uma tomada de risco superior a outras estratégias. Quais são os principais pontos a ter em consideração para quem investe assim? Quem investe assim tem que saber onde é que se está a meter, ou seja, as coisas têm que ser transmitidas de forma clara e apontados os riscos, porque se nós soubermos os riscos, muitas vezes as pessoas não reagem mal. A experiência que eu tenho é essa, se eu explicar, por isso é que eu aposto muito também na literacia financeira, se eu explicar muito bem os investimentos que as pessoas estão a fazer, as pessoas souberem o potencial de perda intermédia que vão ter, então as pessoas estão muito melhor preparadas para, quando isso ocorre, não fazerem o erro que é sair. Portanto, e fixar as perdas. E não precisarem, não é? Muitas vezes também é importante essa consciência, que é tomarem decisões de investimento daquele dinheiro que não vão precisar. Aquele dinheiro não é para... Quer dizer, se precisarem, ele tem que existir, não é? Tem que lá estar. Mas essa consciência também é importante, não é? Sim, que é a tal fase inicial em que as pessoas fazem o seu fundo de emergência, que esse está num ativo que não varia. Portanto, com capital garantido, tipicamente, e liquidez imediata. Se as pessoas tiverem isso, já sabem que numa altura que necessitem, vão aí e não interrompem os investimentos. Há pouco o Luís falava sobre, na lógica dos investimentos, quanto mais cedo melhor, é a teoria e a prática confirma a teoria. Vou aqui pôr um cenário. Tenho 50 anos, eu não tenho, mas tenho 50 anos, ainda vou a tempo de uma estratégia FIRE? Sim, ainda dá para comprar alguns anos, portanto nós podemos sempre antecipar um pouco, já não vai dar para fazer aos 30 como Mr. Money Mustache, isso é completamente impossível, também não é algo que consiga fazer num instante, mas até a experiência que eu tenho de várias pessoas é que elas já têm um património, já foram constituindo um património. Muitas vezes os portugueses até são razoáveis a poupar. Portanto, a poupar, depois dar o salto para o investimento é que é mais difícil. Mas muitas pessoas até têm um património que está a render zero em depósitos à ordem e a prazo, muitas vezes por inércia, outras vezes por falta de conhecimento e medo do risco dos mercados. E, portanto, só colocar esse património a gerar rendimento, investido para o longo prazo, já vai permitir melhorar muito e comprar alguns anos então à idade da reforma. Diria que qualquer pessoa pode seguir uma estratégia FIRE? Qualquer pessoa pode, tem que... Não é simples, mas não é fácil, não é? Portanto, pode não ser fácil para algumas pessoas fazer aquelas mexidas que eu estava a dizer, de aumentar os rendimentos, reduzir as despesas e depois fazer o investimento. Portanto, algumas pessoas vão ter mais dificuldade, de acordo com a área onde estão, até em aumentar os rendimentos. Depois têm sempre alternativas. E, pronto, qualquer pessoa pode ter essas alternativas e temos montes de exemplos de pessoas que partiram de situações muito negativas e que conseguiram, financeiramente, e conseguiram dar a volta e agora têm grande abundância financeira. Portanto, esse movimento é sempre possível. Agora, não vai ser para todos. Isso claramente também não é. Não basta querer, não é? Basta querer. Tem que se fazer, não é? Tem que se fazer, também tem que se ter alguma sorte. E, portanto, os mercados, por exemplo, há alturas em que são muito mais exuberantes do que outras, não é? Temos décadas... Eu comecei nos mercados e tive a chamada década perdida,
Só que para quem está a investir regularmente, quando os mercados estão a cair, está a comprar mais barato, e depois quando os mercados sobem, então tem a estratégia de reduzir o valor de investimento, não é? Na verdade é o que se faz isso, não é? O preço médio, não é? Baixar o preço médio. Isso normalmente é um erro quando se faz numa empresa só, uma ação, pode ser um erro, que ela pode ir mesmo a zero. Quando é uma estratégia diversificada, com muitas empresas, normalmente é bom até, às vezes digo isto e as pessoas não acreditam, é difícil, o que vocês querem quando começam a investir, são novos e é só daqui a 10 anos ou 20 anos que querem depois resgatar, é que os mercados caem. Vocês querem pôr o dinheiro e os mercados caiam a seguir e depois caiam mais, mas até continuar a comprar mais baixo. Portanto, e assim fazem construção de investimentos cada vez melhores, porque depois os mercados dão a volta, estou a falar sempre em índices diversificados, dão a volta e atingem novos máximos, que é o que acontece historicamente. Porquê? Porque as empresas vão crescendo, vão aparecendo novos negócios, os lucros vão também crescendo, lá está, as empresas conseguem passar a inflação. Vão mudando também, não é? Sim, e portanto tem que se ter paciência, e eu percebo que para quem está, eu passei por isso, quem começa a investir e logo a seguir o mercado cai, é difícil. Apanham-se alguns sustos, não é? Sim. Mas aprende-se muito também. Luís, estamos mesmo a terminar, teríamos aqui conversa para muitas horas. No final de contas, a estratégia, a independência financeira é apenas um sonho ou pode ser uma realidade? Pode ser uma realidade. É uma realidade para várias pessoas, claro que não são a maioria, é restrito, é um número restrito, mas é claramente possível. E também há uma questão, falou-se dos Estados Unidos e fala-se muito, mas em Portugal não dá, nos Estados Unidos é tudo diferente. É diferente, ganha-se mais muitas vezes, tem-se alguns mecanismos de investimento talvez diferentes também, mas também é tudo muito mais caro. Cá em Portugal é tudo mais barato. Portanto, e agora que nós até conseguimos trabalhar remotamente para outros países, muitas pessoas no movimento FIRE, no fundo, estão com essa estratégia, que é eu trabalhar para empresas americanas, por exemplo, ter um salário próximo das empresas americanas e vivendo em Portugal gasto menos de metade do que um americano gasta. Portanto, consigo maximizar a poupança. Depois há uma de estratégias diferentes. Há pessoas que imigram também para outros países onde consegue ganhar salários mais altos e isso, algumas pessoas veem isso como negativo, temos que emigrar porque cá não há oportunidades. Há outras pessoas que veem como positivo, é bom conhecer outros países e novas experiências e pronto, isto é um bocado da perspectiva de cada um. Agora, há muitos caminhos para atingir a independência financeira e muitos níveis de independência financeira também, portanto há para todos os gostos. É só querer, não é? E fazer. Querer e fazer, exatamente. Obrigada, Luís. Este foi No Final de Contas, com Luís Lobo Jordão, fundador do grupo Fire Talks Portugal. Muito obrigado. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.